Fala galera, professor Walter Júnior na área com mais uma aulinha muito massa hoje de matemática, tranquilo? Mas é aquela parte básica assim, introdução para você entender posições relativas entre duas circunferências, bebê. Exatamente. Então, se você é aluno do Jesuína, se você é aluno Esquadrão, se você é aluno Unicurso, você não é aluno de nenhum desses lugares, só está passando aqui no canal? Beleza, papai? Seja bem-vindo, dá aquele likezinho, se inscreve no canal, porque material tem muito mesmo, beleza? Então, solta a vinhetinha aí, bebê, porque tem aula de matemática. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Então o que acontece? Essa aula de hoje é extremamente importante. Por quê? Porque você pode associar esses conteúdos de matemática básica, desses conceitos básicos, à geometria analítica. Porque aí você vai ter apenas a parte algébrica. Eu quero mostrar aqui a parte métrica, certo? A parte geométrica, tá? Para você depois ver a parte algébrica da geometria analítica, porque aí você vai ter a equação da circunferência, seja reduzida, seja a geral. E aí você vai ter que fazer essas comparações apenas com os dados. Vamos ver os comportamentos. Para isso, hoje, né, vem aqui, foca aí no ver, eu comprei um compasso. Tomei vergonha na cara, né, e comprei um compasso, beleza? Então, eu vou determinar, vou usar aqui a escala em centímetros, tá? E vou determinar primeiro o raio da minha circunferência. Determinar aqui um pequeno raio de circunferência, aqui 3 centímetros, aqui, ó. Pronto, 3 centímetros, tá? Vou fazer a circunferência de 3 centímetros. Eu pego aqui o compasso, ó, fixo em um ponto, tá? A pontinha aqui furadinha e o grafite em outro ponto. Depois é só fazer o giro. Tenta fazer de uma vez só. Tá? Ó, ele dá uma corrida, às vezes aqui é triste. Ok? Deixa eu posicionar aqui de novo. Pronto, vai dar uma corrida aqui. Às vezes dá um compasso safadinho. Ok? Dá uma corridazinha aqui. Mas aí o importante é que a circunferência está nos 30, né? Pronto. Dá uma escurecidazinha e aí você consegue ver a nossa circunferência. Tá ali uma circunferência com raio de 3 centímetros, tá? E aí eu vou fazer, agora tá aqui o centro da circunferência, e agora eu vou fazer uma outra circunferência e comparar as posições relativas, tá? Então eu vou fazer uma outra circunferência aqui. E aí eu vou colocar um raio menor, 2 centímetros, tá? Vou fazer aqui 2 centímetros, 2 centímetros. Opa, aqui 2 centímetros, beleza. Aqui e aqui, tá? E aí eu pego o meu compassozinho, ó, venho aqui, beleza? Coloco aqui no centro, opa, deixa aqui, coloco a outra ponta do grafite aqui, e aí é só fazer o giro, tá? Faz o girozinho de mão leve, faz a mão leve, né, que ele vai dar aquela corridinha, né, básica. Se você tá muita força no início, aí, ó, saiu, aí depois que sai você vai escurecer, né? Dá mais uma volta para escurecer. Dependendo se o seu grafite for aquele grafite Ultimate Fighter Potente Mega Rater, aí não precisa, né, dar 2 voltas, uma só, você bota a força e aí já sai a circunferência. Se for um grafitezinho meia boca assim, que não custou mais do que R$3, e aí você faz uma vezinha, ele dá uma circunferenciazinha clarinha e depois vai escurecendo. O importante é fazer que ela fique uma circunferência de raio 2. Então aqui eu tenho a circunferência de raio 2. Ok? Bom, visivelmente falando, né, olhando aí para a circunferência, você já sabe qual é a posição dessas circunferências. Elas são externas, tá? A posição relativa dela é externa, tá? Uma distante da outra. O problema é que em geometria analítica, bebê, você não vai ter as circunferências para ver. Você vai ter equações, vai ter as distâncias entre os raios, certo? Vai ter a distância do raio, a medida do raio aqui, ó, 3 centímetros, 2 centímetros, certo? Na equação você consegue descobrir o raio da circunferência e você tem que calcular a distância entre 2 pontos. Que
dois pontos, os centros, tá? Então eu tenho aqui um centro e outro centro. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, geometricamente, né? Geometricamente eu tenho uma distância de... Cadê? Aqui do 1, do 0, aqui 6,5, 6,8. Pronto, vou traçar aqui a minha reta de distância, né? A distância entre dois pontos, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8. 6,8 de distância daqui para cá, ó. A distância daqui para cá é de 6,8 centímetros, tá? E aí o que que vai acontecer, bebê? Olha, se eu somar esse raio, 2 mais 3, isso aqui dá igual a 5. E esse 5 é menor do que a distância, certo? E quanto é a distância? A distância é exatamente esse 6, ou seja, 5 é menor do que 6,8. Quando a soma do raio 1 com o raio 2 dá menor do que a distância entre eles, papai, já sabe. Tranquilo, mano? Isso aqui é externa, tá? O problema todo é que você tá vendo aqui que é externa. Aqui eu estou demonstrando as circunferências. Numa questão de geometria analítica, você não poderia ver. Você teria a equação, como achar o raio, né? Acharia o raio das circunferências e aí teria que fazer essa soma. Somando os raios, dando menor do que a distância, teria que usar a fórmula de distância entre dois pontos, né? Aqui eu teria o valor de A e aqui eu teria o valor de B de uma, aqui eu teria o valor de A, aqui eu teria o valor de B da outra, e com esses pontos eu calculava a distância e aí acharia o valor da distância. Fazendo essa comparação, eu veria que as circunferências eram o quê? Eram... como é que se diz? Externas, tá? Vou desenhar uma outra circunferência aqui. Vou aproveitar essa circunferência e vou desenhar uma outra circunferência aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui o centro da circunferência aqui e vou fazer uma circunferência de raio, deixa eu ver aqui, raio, 1,5, pronto. Raio 1,5, tá? 1,5, pronto, aqui, o raio da minha circunferência é 1,5, meu Deus, deixa eu olhar aqui, isso, 1,5, tá? É 1,5? É, aqui, não tá, tá 1,5, pronto, 1,5, fechou 1,5, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó, 1,5, até aqui, 1,5, pronto. E aí eu vou desenhar uma circunferência agora aqui, deixa eu puxar aqui mais para riba, né, para você poder ver. E aí eu vou desenhar aqui a minha circunferência mais uma vez, ó, boto um ponto em um, ponto em outro, ó. Olha o que é que vai acontecer, olha, as circunferências se interceptaram propositalmente, tá? Eu quis que elas fizessem isso. Opa, beleza? Aí vai ver aí. Boa! Entendeu? Eu interceptei as circunferências, tá? E aí eu tenho uma circunferência de raio 3 e essa circunferência aqui de raio 1,5. Se eu pegar a distância entre elas, a distância entre os centros, ó, vou pegar aqui a distância entre os centros, beleza? Eu vou ver aqui quanto foi que deu a distância entre os centros. Deu 3,5. Aqui, ó, certinho, 3,5. 3,5. Ok? Tranquilo? 3,5. E aí o que é que vai acontecer? Ó, vê. Se eu pegar essa aqui, tá? Eu peguei a soma, você faz a soma, tá? Você faz a soma. 3 mais 1,5 dá igual a 4,5. Beleza? Olha, a soma dos raios, se eu somar o raio dessa daqui com essa daqui, dá maior. Beleza? 4,5, essa distância aqui foi de 3,5, tá? A distância entre os raios é de 3,5. Beleza? Tranquilo? E aí, somando o raio dessa com o raio dessa, dá 4,5. 4,5 é maior do que 3,5. 4,5 é maior do que
certo? A distância, tá? Entre os centros, a distância entre os centros da circunferência. Mas não me disse muita coisa. A distância ser maior do que os raios. Agora faz a diferença, tá? Se desse menor, se a distância, se a soma dos raios desse menor do que a distância, então elas estavam distantes uma da outra. Mas deu maior. Me respondeu muita coisa não. A distância ser maior. Vamos ver a diferença, tá? Se eu pegar a diferença, aí eu pego 3 menos 1,5 dá igual ao quê? 1,5. E 1,5 é... Opa, não dá pra ver não. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu passar aqui pra cima. Puxar aqui um pouquinho. Opa, aqui ó. Fazendo a diferença entre os raios, eu fiz a soma, deu maior. Aí eu fiz a diferença, ó. 3 menos 1,5 deu 1,5. E 1,5 é menor do que a distância. Por quê? Porque 1,5 é menor do que 3,5. Ora, se a soma der maior e a diferença der menor, então só tem uma explicação. É porque essas duas circunferências, elas são o quê? Secantes. Secantes. Elas se interceptam. Opa, mais uma vez, não deu para ver. Deixa eu aumentar aqui. Elas são secantes, bebê. Tá? Se eu somo os raios, presta atenção aqui, ó. Se eu somo o raio, somei o raio dessa com o raio dessa. E aí a soma dos raios deu menor do que a distância. Beleza? Então eu já sei que essa circunferência e essa aqui são o que nós chamamos de externas. Externas. Ok? Agora, se eu faço a soma dos raios, eu peguei o raio dessa mais o raio dessa, deu 4,5 e é maior do que a distância, que é 3,5. E aí eu faço a diferença, beleza? O que é que acontece? Ó, a diferença, tá? E aí o que é que vai acontecer, bebê? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa circunferência, ela é secante, porque a diferença deu menor, tá? A diferença deu menor. Beleza? Bom, então agora a gente vai ver, se você lembrar do conteúdo sobre posições relativas entre uma reta e uma circunferência, tem uma posição chamada tangente. Então duas circunferências também podem se tangenciar. Mas tem um detalhe, para as circunferências, ela pode ser tangente externa ou tangente interna. Vamos ver aqui as situações, vamos lá. Então, mais uma vez, vou desenhar uma outra circunferência aqui. Deixa eu puxar outra circunferência. E raio 3 de novo, né? Vamos aqui, raio 3, beleza? Puxei aqui o raio 3 centímetros de raio. E aí eu venho agora com o compasso aqui, ó. El compasso. E aí fecho o compassinho aqui. Boto numa ponta. O grafite na outra. E aí é só dar o giro. Dá o giro, papai. Devagarzinho. Esse compasso aqui é do safatinho. Tá? E aí, opa, depois que ela tá formadinha, você vai e dá aquela escurecida, né? Dá uma forçada na mão, né? Uma forçada mais, bota mais força, né? Dá uma corridinha aqui de novo. Bota mais força para escurecer a circunferência. Pronto? Opa, muito simples. Deixa eu baixar aqui, baixar mais. Baixei. Ok? Então fiz aqui. Agora eu vou tangenciar, beleza? Tangenciar. Ó, vou tangenciar uma circunferência. Aqui, puxar daqui, ó. Tá? Eu vou puxar daqui, ó. Bem na pontinha. Só vai tocar em um único ponto. Olha. Olha, olha, olha. Boa, garoto. Boa. Olha aí, ó. Beleza? Pronto. Tá? Eita, nem vi quantos centímetros de raio tem essa circunferência. Né? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu botar aqui no pontinho ao centro aqui, ó. O bom do compasso é que fica um furinho, né? E aí você perdeu o local do centro, é só você olhar. E aí, olhando aqui, quanto eu tenho... Ficou 2,2. 2,2. Tá? E aí, o que é que acontece? Veja. Essa, olha, batata. Aqui é 3 centímetros. Aqui, 2,2 centímetros. Quando eu
pegar a distância entre os centros, deixa eu olhar aqui, ó, a distância entre os centros, vamos aqui calcular a distância entre os centros, tá? Olha, bebê, 5.2, é mesmo, 5.2, olha, 3 mais 2.2, a distância daqui deu 5.2, tá? Então, 3,2, 3 mais 2.2 dá 5,2, que é exatamente igual a distância, painho. A distância aqui, ó. Então, como a distância, a soma entre os raios, eu somei os dois raios, somei esse raio mais esse raio aqui, deu 5.2. E essa distância aqui, certo? Essa distância aqui é exatamente igual à soma dos raios. Aqui dá 5.2, a distância deu 5.2, e aí eu sei que a posição dessas retas é o quê? Secante. Mas não é qualquer secante, é secante externa. Que aquilo, mano? Secante externa, tá? E aí eu vou puxar aqui, que eu vou precisar... Deixa eu puxar aqui. Eu vou precisar de mais espaçozinho aqui. Não, eu vou pegar outra folha. Outra folha, né? Outra folha. Vou desenhar outra circunferência. Agora eu vou desenhar uma de raio 4. Vou desenhar maiorzinho, tá? Para poder ficar todo mundo de boinha. Ó, 4 centímetros de raio. Puxar 4 centímetros de raio nessa aqui. Até aqui. 4 centímetros de raio. Do 0 ao 4. Beleza? Vou vir aqui, ó, mais uma vez, ó, a outra ponta do grafite no final da reta. Depois é só mão leve para ele não correr. Mas como eu disse, né, se o seu grafite for aquele, se o seu compasso for aquele compasso Ultimate Fighter Instrumentation Bonzation, então não precisa fazer levezinho. Depois que a circunferência estiver pronta, é só dar aquela outra voltazinha, dar uma segunda mão, né? Como o pintor diz, dá uma demão. Deu uma corridazinha aqui. Ok? Pronto, tá aí a nossa circunferência, beleza? De raio 4. Tá aqui o centro, né? O bom é que o compasso ele deixa um furinho para você não perder o centro. E essa daqui tem 4 centímetros de raio. Aí agora eu vou fazer uma outra circunferência que ela também seja uma circunferência tangente. Mas a gente viu que a tangente externa. Agora eu vou fazer a tangente interna. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Certo? Exatamente daqui. Né? Opa. Deixa eu ver. Cadê? Aqui em cima. Ai, opa. Cadê? Olha, tá vendo? Aqui, ó. Opa. Eita, fugiu. Mas aí o foguinho tá aqui. Fugiu um pouquinho. Aí é só. Eita, quase que pega no centro da outra. Ok, né? Aí isso que eu queria, né? Que uma ficasse em cima do centro da outra. Não era... Eita, Deus. Correu aqui, né? Muita calma nessa hora. Pronto. Ok. Beleza? Pronto. Aqui, ó. O ponto de tangência entre elas. Aqui é o centro da menor. Vamos ver quanto é que ficou, né? A maior tem 4, mas eu preciso saber quanto é que está o raio da menor. O raio da menor está a quanto? Deixa eu afastar aqui. Afastar um pouquinho para cá para poder posicionar meu escalímetro. Eita, tá ruim posicionar o escalímetro aqui. Pera aí. Vem pra cá. Ei, só um minuto. Eita, deixa eu afastar mais aqui o pedestal da câmera. Tá? E aí agora dá. Deixa eu virar aqui. Tá de aqui. 2,5. Tá indo do 13 até o 11,5, certo? Até o 10,5. Então eu tenho uma unidade, 2 unidades, 2,5. Tem 2,5 centímetros de raio aqui, beleza? Essa circunferência menor
eu tenho 2 centímetros e meio. Eita, não devia ter puxado para cá, não. Mas tá bom, vou puxar para cá. Ok? Aqui eu tenho 2,5, tá bom? Beleza? Ó, esse aqui é o centro da maior. Esse aqui é o centro da menor. E aí agora eu vou ver qual é a distância entre elas, tá? Deixa eu ver aqui. A distância entre elas está indo do 22 ao 24,5, 24,6, 24, então tá 24,6, então tá 2,6, ok? A distância entre os centros, que é essa distância aqui entre o centro da menor e o centro da maior, tá de 2,6. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo, mano. Então o que é que vai acontecer? Vê só, ó. Se eu pegar, né? Se eu pegar aqui, tá? Nós vimos que se ela é secante externa, a soma dos raios dá exatamente a distância entre os centros. A distância entre os centros aqui deu 2,6. Então se eu somar, ó, 4 mais 2,5, isso aqui dá igual a 7. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu fizer a diferença, ó, vou até conferir mesmo, tá? Tá certo. Se eu fizer 4 menos 2,5, isso aqui vai dar igual a 1,5. Não é? Está com 4 centímetros. Né? 4. E aqui. Rapaz, aqui tá no 2. Errado. É 2 centímetros de raio, é 2,5, é 2. E aqui vai dar quanto? Vê aqui. Acho que eu vi foi na escala errada. A distância entre os centros tá dando 2. Por isso que eu achei que tava dando errado. Tá dando alguma coisa errada aqui. Beleza? A posição aqui da régua não tava ajudando. E aí tá, agora sim, aqui é 2. O raio aqui é 2. Por isso que deu uma coisa errada. Por quê? Se a soma der maior e a subtração der menor, é porque a gente viu que é externa. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada, certo? As definições não podem acontecer desse jeito, tá? Então, ó, o raio da menor é 2, o raio da maior é 4. Quando eu faço 4 menos 2, dá exatamente 2. E 2 é igual à distância. Ou seja, quando eu faço a soma dá igual à distância, elas são secantes externas. Mas quando eu faço a diferença, e essa diferença dá igual à distância entre os centros da circunferência, então é porque essa tangente, certo? Ela é interna. Tangente interna. Agora sim. Vamos recapitular. Se eu somar aqui, se eu somar os raios e der maior, e fizer a subtração e der menor do que a distância, essa circunferência é externa, a gente já viu. Se eu fizer a soma dos raios e der igual à distância, se a soma der igual à distância, ela é tangente, mas é tangente externa. Foi o exemplo anterior. Mas se eu fizer a diferença, ó, eu fiz a soma, vai dar maior, claro. Aí eu tenho que fazer a diferença. Se a diferença der igual, olha aqui, ó, 4 menos 2 deu 2. E a distância entre os centros, que é esse pedacinho aqui, o centro da circunferência maior e o centro da circunferência menor, certo? A distância deu 2, então ó, 4 menos 2, o raio da circunferência menor é 2, certo? O raio da circunferência maior é 4, 4 menos 2 vai dar 2, que é exatamente a medida da distância. Se eu faço a diferença e dá igual à distância, é porque essa tangente, ela é tangente interna. Tranquilo? Vamos trocar aqui.
tá? O lado aqui do papel. Esse aqui, né? Vamos aproveitar o lado embaixo, né? Que isso aqui o dia foi uma árvore. Então vamos aproveitar com o papel. Não vamos desperdiçar papel. Ok? A próxima posição, e aí nós já vimos, externa, tangente interna, certo? Tangente externa. Vimos isso, tá? Tem também, quando você tem, certo? A interna, tá? Ela tem a externa e tem a interna. Ela nem é secante nem é tangente, tá? Ela não é secante, né? Vimos que para uma circunferência ser secante, tem que ser um valor que fique entre a soma e a subtração, certo? Se eu fizer a soma vai dar maior, se eu fizer a subtração vai dar menor, e a distância entre eles tem que ser um valor entre esses dois, tem que ser maior do que a subtração e menor do que a soma, ok? Isso aí é secante. Agora, se eu pego duas circunferências, ó, elas nem são secantes nem são tangentes, mas está uma dentro da outra, então tem duas situações. Vamos lá, mais uma vez traçar aqui uma outra circunferência. De raio quanto? Vamos raio 4 de novo, né? Raio 4, isso. Raio 4 fica bem grandezinho, fica bem legalzinho, né? Ok? Raio 4. Opa. Até aqui, 4. Porque agora eu peguei o escalímetro numa posição diferente. Ah, peguei a escala do lado de cá. Por isso que deu errado. Foi. Peguei essa aqui. Peguei a escala do lado de cá. Deu errado, tá? E aí vamos aqui, ó. Mais uma vez. Estendi, qual foi o problema? Estendi, qual foi o problema? E cadê aqui? 4. Daqui pra cá. Estendi. 4 centímetros. Ok? Bom. Vamos aqui. Vamos puxar pra cá. Escalímetro tem que tomar um cuidado nas escalas, né? Começou com escala, tem que ser a mesma escala. 4 centímetros. Ok? Vamos puxar aqui. Bom? Coloco o compasso numa ponta, a ponta num lado e a outra ponta de grafite no outro lado. Depois, ó, fixou aqui, é só girar, ok? Gira, 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 girou. Fica aqui. Deu uma corridinha ali, né? Aí você é só organizar direitinho aqui. Pronto. Beleza? E aí eu vou fazer agora uma outra circunferência. Tá, aqui. Tá? Vou fazer aqui. Ó, outro. Menorzinho aqui. Que ela não encosta. Ok? Não encosta. Pronto. Exatamente isso que eu queria. Que ela não encostasse. Porque se encostasse, seria tangente, né? Ela não encosta. Tá aqui o centro da menor. Esse é o centro da maior, certo? Com 4 centímetros. Esse é o centro da menor. Que aí eu vou descobrir com quanto tá. Ok? Usando a mesma escala. Ok? Aqui, ó. 2,5. Pronto, 2,5. Certinho. 2,5. 2,5. Pronto. Então aqui é 2,5. Ó. Olha a distância entre os centros. Aqui é a distância entre os centros. É só esse pedacinho aqui, ó. Oxe, não dá nem 1 centímetro. Dá menos de 1 centímetro. Deu 0,9. Ó. Essa distância entre os centros aqui deu 0,9. Se eu fizer a soma, ó. 4 mais 2,5. Vai dar igual a 6,5. A distância 6,5 é maior do que a distância entre os centros. E se eu fizer a diferença? 4 menos 2,5.
Isso aqui vai dar igual a 1,5, que também é maior do que a distância, ou seja, a distância é menor do que a soma dos raios, que a diferença dos raios. É menor do que a soma, é menor do que a diferença. Quando a distância é menor do que a diferença, é porque essas circunferências, elas são internas. Ok? E possa ser que a distância entre elas dê zero. Se a distância der zero, se a distância der igual a zero, é porque uma circunferência está em cima da outra, tá? Uma circunferência está no mesmo centro da outra, elas são chamadas concêntricas. Aqui é só interna, não é tangente interna, é só interna. Se você fizer a diferença entre os raios e a distância for menor do que a diferença, você já sabe que é interna. Beleza? Olha como são duas circunferências concêntricas, de mesmo centro. Vamos lá? Duas circunferências de mesmo centro. Vou botar aqui um ponto. Vou fazer uma circunferência. Olha. Ok? Opa, correu aqui um pouquinho. Beleza? Não pode dar muita força não. Ok? Tem uma circunferência aqui. E agora eu vou fazer outra circunferência. Vou reduzir aqui, ó, a distância do compasso. Ok? Vou reduzir a abertura do compasso. E vou usar o mesmo centro. Vou fazer uma outra circunferência. Tá? Aqui. Tá? Beleza? Veja. O que é que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar aqui, nesse caso aqui, como as posições relativas de duas circunferências são analisadas a partir entre a distância dos seus centros. Se duas circunferências têm o mesmo centro, é porque a distância entre elas é igual a zero. Eu não preciso nem ver o raio. Ok? Você fez lá o cálculo, tá? Os raios com certeza vão ser diferentes. Quanto é o raio dessa daqui? Vamos verificar só o raio dessa daqui. O raio dessa daqui está dando quanto? Está dando 3,4. O raio dessa daqui está dando 3,4. Isso mesmo? 3,5. O raio dessa aqui está dando 3,5. Ok? E o raio da maior? Vamos ver o raio da maior. O raio da maior está dando... Deixa eu ver aqui. 5,5. 5,5. Tá? Tem nem o que discutir. Tem nem o que discutir. Porque quando você fizer lá em geometria analítica o cálculo da distância, pegar os centros vão ser iguais, ou seja, o valor de A e o valor de B nas duas equações da circunferência serão iguais. Então você já sabe, se os centros dão iguais, então é porque não existe distância entre os centros, tá? Então essas circunferências serão o quê? Concêntricas. Beleza, pessoas? Então vamos recapitular. O cara fez a soma, certo, dos raios e deu menor do que a distância entre os centros externas. Beleza? Tá, beleza? Tranquilo? Vamos lá. O cara fez a soma dos raios. Beleza? E aí deu maior do que a distância. E o cara fez a diferença entre os raios e deu menor do que a distância entre os centros. É porque essas tangentes são secantes. O cara fez a soma dos raios, deu igual a distância entre os centros, tangente externa, certo? E aí o cara fez, certo? O cara fez a soma, certo? Vai dar maior. E fez a diferença, certo? Deu igual. A diferença entre os centros, a diferença entre os raios, deu igual a distância entre os centros. Então ela é tangente interna.
Agora, se você faz a soma da maior e faz a diferença da menor, certo? A diferença, certo, é menor do que o raio, certo? Do que a soma dos raios. A distância, certo? É menor do que a soma dos raios, tá? Então, o que é que vai acontecer? É porque essas circunferências são internas. Beleza, pessoas? Então, ficamos por aqui. Dá aquele joinha aí se você gostou, beleza? Se inscreve no canal e até a próxima.